estão lá salvas, né? Pronto, começou a gravar a aula agora, né? Aí começa a colocar aí presente, presença no chat, né? Para depois eu pegar a presença de cada um. Então, vamos lá, né, gente? Bom dia mais uma vez, bom dia a todos. Temos o quê? 62 alunos, né? Já são o quê? 10 e 6, bacana, né? E aí, vamos lá. Sim, lembrando, semana passada, pronto, aproveitando aqui alguns avisos, bem rápido, né? A moça perguntou aí, eu vi a pergunta à professora Carmélia, né? Sobre o Google Classroom, foi o Google Sala de Aula. Pronto, exatamente. Alguns alunos já estão tendo acesso. Agora, os professores têm que ser em conjunto. A coordenação e a direção estão definindo isso. Eu acho também a Secretaria do Estado está definindo isso. E assim que finalizar, tiver o acesso a todo mundo, aí a gente vai começar a postar lá as atividades, entendeu? Por enquanto, porque lá é o ambiente que a gente tem para pegar as atividades, as tarefas, pegar tudo que a gente faz em aula, né? Aqui é a aula e lá são as atividades. Então, por enquanto ainda não está 100% finalizado lá o Google Classroom, a gente está colocando todas as aulas aqui, gravando as aulas, colocando lá na plataforma dos vídeos, vocês estejam assistindo, anotando, fazendo todas as atividades num cadernozinho bem organizado, porque assim que chegar o Google Classroom, aí eu vou dizer, pronto, gente, estejam postando lá todas as aulas, desde a primeira aula. Então, você vai postar lá uma fotozinha, só a foto do seu caderno da página que eu disser. Ó, gente, dessa aula, tire lá a foto. Então, isso vai ser a sua nota. Tranquilo? Então, lá, gente, sem perder tempo, já são o quê? 10 e 8, né? Ó, vou colocar aqui, hoje são 14, né? 14 de maio de 2021. Então, olha lá, o professor sempre colocando aqui, registrando os dias para que você tenha exatamente esse registro, esse controle. Eu sou o controle, né? Que você depois vai lá consultar para estudar direitinho para o Enem, né? Então, lá, semana passada, nós tivemos aula de revisão. Os alunos até perguntaram, professor, você não vai gravar a aula de hoje? Não, não precisava, porque a aula de revisão já tinha as aulas anteriores, todas gravadas, todas salvas lá na plataforma, e bastava rever lá o aluno que quisesse estudar um pouco mais, né? Mas, atenção, semana passada a gente teve aula de revisão, tanto revisão, que eu falei, revisão para recuperação, quem fosse fazer recuperação, e revisão principalmente para o assunto seguinte, para o assunto novo, que ia começar, no caso, a aula de hoje, já é assunto novo. A gente dizia o seguinte, gente, olha, próximas aulas, semana que vem, já iniciando o assunto novo, o ritmo vai ser diferente. O ritmo é diferente, gente, definido pelo conteúdo. O conteúdo que requer esse novo ritmo. Então, não é o professor, porque a gente vinha num certo ritmo, que foram as primeiras aulas, se não me engano, 8 semanas, que era aula de, bem dizer, reconhecimento, adaptação. O aluno estava chegando no primeiro ano do ensino médio, vinha do nono ano, precisava de uma revisão. Então, basicamente, essas aulas anteriores era a revisão. Ah, professor, revisão do início de mecânica, de cinemática. Então, eram aulas num ritmo um pouquinho mais aos poucos para você se adaptar. A partir de hoje, o ritmo já começa a mudar um pouco mais. O nível já é outro. Já requer do aluno um pouquinho mais de atenção para a gente poder caminhar um pouquinho mais adiante. Tranquilo? Então, lá. E quero ver agora, já tinha falado desde o primeiro dia de aula, alguns alunos tinham dito, professor, alunos estudiosos, dedicados, aplicados, né? Dizer, não, professor, eu tenho uma outra fórmula da velocidade. O senhor colocou aí essa fórmula, né, como chamam, fórmula da velocidade, mas tem outra fórmula. Eu via, eu estudava no meu livro, ou se não, eu vi na internet, eu pesquisei, eu vi outra fórmula. E eu dizia, não, gente, essa fórmula aí, como vocês chamam essa fórmula, é do assunto seguinte. O assunto seguinte, o próximo assunto, o assunto novo, a gente vai trabalhar com essa fórmula. E qual era o assunto? Eu até chegava a meio que adiantar, antecipar qual era o assunto seguinte, o assunto novo. E aí, alguém lembra? Era o assunto sobre, alguém lembra? Funções, pronto, funções, o assunto de hoje, o assunto novo, conteúdo novo a partir de hoje, são funções horárias, Então, observe aí, funções horárias, a ênfase no plural, porque são várias funções, certo? Mais de uma função, então são várias funções horárias.
Então, gente, muita atenção. Vamos lá. Ah, professor, como assim funções horárias? O senhor disse para a gente que no início do ano, desde lá das primeiras aulas, a gente fazia algumas perguntas sobre as fórmulas da velocidade, e o senhor já dizia para a gente, antecipando, dizendo, ó, gente, essa outra fórmula vai ser o assunto novo, o conteúdo novo, o próximo assunto. E eu até chegava a antecipar dizendo que era o assunto sobre funções horárias. Pois bem, o assunto de hoje, o assunto novo, começa com esse conteúdo. Funções horárias. Já dando a dica para vocês, que são mais de várias funções, no plural, várias funções horárias. E quero saber agora do aluno. Vamos lá. O aluno aplicado, o aluno dedicado, o aluno estudioso, já ganhar o primeiro ponto de hoje, primeiro ponto de participação. Quero ver. Vou fazer a pergunta. Fizeram lá o simulado, estudaram para o simulado, a gente viu as aulas, estudamos, passamos 5, 6 semanas estudando, depois 2 semanas de revisão. Fizeram o simulado, fizeram a recuperação, se não me engano, ontem. Aí eu quero saber, de todas essas semanas, quero saber quantos movimentos, tá, professor? A gente está estudando mecânica. Mecânica e física é a parte da física que diz respeito ao movimento. Tudo sobre movimentos, tudo movimento. Não pode ser movimento dos planetas, movimento de um ônibus, de uma bicicleta, de um atleta, movimento no rio, professor, o movimento da água, o fluxo, a correnteza, o movimento da água. A água está em movimento. Então não importa o movimento de quê. É o assunto tudo referente a movimento. Pois bem, aí o professor vai e pergunta agora. Então, sabendo que nós estamos estudando sobre movimento mecânico, quero saber, lá do 9º ano, quem se lembra, quem estudava, quem era dedicado, quem tinha um livro e acompanhava direitinho, quantos movimentos nós temos? Pronto, já dou a dica para vocês. Quantos movimentos? No plural. Então, no mínimo, são mais de um, né? Dois movimentos. Quais são os movimentos? E aí? Valendo 1 ponto, participação qualitativa. E aí? Ninguém? Quais são os movimentos? Ah, e aí? O pessoal ainda está dormindo? Pronto, então vou mais. Aí o Cauã perguntou, qual é a pergunta, professor? Então vou repetir novamente. Ó. Vou colocar aqui, ó, vou mais. Dá uma dica melhor. Vou dividir o quadro aqui em 2 partes. Tá, professor? O senhor disse no plural, mais de um. Podia ser 2, 3, 2 em diante. Então, já digo para vocês, tem 2 tipos de movimento. Quais são os 2 tipos de movimentos que nós estudamos? Basicamente. Ah, professor, basicamente só tem 2. Quais são os movimentos? A Emily colocou lá no chat. Mais alguém quer falar? Parabéns, Emily, pela participação, mas ainda não é esse. Quais são os movimentos? E aí, ninguém? Pronto, vou dar a dica aqui, ó. Então, primeiro tipo de movimento. M, vou colocar aqui, ó, como se fosse a abreviação, certo? A sigla, as iniciais desses termos, dessa expressão, vários termos. M de movimento, R, o movimento chamado MR. E aí, alguém lembrou agora? Qual é o primeiro tipo de movimento? É o movimento chamado o quê? MR, o quê? E aí, ninguém? E aí? Participação. Basicamente, temos 2 tipos de movimentos. 2 tipos de movimento. O MR e o outro movimento. Então, ninguém se pronunciou, perderam a chance de ganhar o ponto, né? Então, eu vou dizer para ver quem é que diz o seguinte. MRU. Ninguém viu isso? Não, professor, não vi lá no 9º ano. Tranquilo. Vamos ver a partir de agora. Então, como eu disse para vocês, olha lá. Isso daqui é como se fosse a sigla, as iniciais desses termos. MRU. Então, aluno dedicado, o aluno aplicado, o aluno estudioso, vai colocar a legenda. Então, gente, não é simplesmente estar copiando. Ah, ele está copiando o que está lá. Mas mais do que copiar, é anotar, é estar fazendo anotação. Ah, ele está colocando no quadro, eu estou copiando, mas também ele está falando. Então, tudo que fala, tudo que coloca no quadro, tudo que copia, ele anota. Então, é isso que vale a participação. Olha aí, a gente está falando. A moça bem perguntou, né? Professor, Fabíola, se não me engano, quando chegar o Google Classroom, vai ser exatamente, as notas vão ser essas anotações. Tranquilo? Aí tem alguém que até hoje está duvidando. Não, mas será que ele vai dar mesmo esse ponto? Essas qualitativas que ele diz, fica tudo anotado lá no chat, lá na videoaula gravada. É bom
Correr atrás é a dica que o professor dá. Vamos lá, o aluno dedicado vai anotar a legenda. Professor, o que significa MRU? Então vamos lá, MRU. M, valendo ponto. Até agora ninguém ganhou ponto. Quero saber. Pronto, Ícaro já botou lá. Quero ver no microfone. Então alguém vai colar de Ícaro, né? M é de quê? M é de quê? E aí, ninguém? Mas, rapaz, estão colocando no chat. Quero ver o microfone. Movimento. Movimento, Júlia. Parabéns, salvou a nação. Que bom, parabéns. Aí, nota 10 na qualitativa, na participação. Parabéns. Então, M de movimento. R. Alguém lembra o que significa R? R é o quê? M de movimento. Movimento. R é o quê? E aí, ninguém? Retilíneo. Pronto, olha lá, Emily participando no chat. 10, parabéns. Então, movimento retilíneo. Movimento retilíneo o quê, professor? Movimento retilíneo uniforme. O João Emanuel botou lá no chat também, uniforme. Então, gente, de uma vez por todas, para nunca mais esquecer. Pronto, já vou dar a dica. Próximo simulado, anotem aí para cobrar. O simulado 2 vai ser essa questão. O que significa, por incrível que pareça, lá no Enem, daqui a 2 anos, lá em 2023, vão estar fazendo esse Enem. Anota aí, o camarada vai dizer, a boca desse professor é o quê? Ele falou e caiu lá, como é? Então anote para não perder essa questão. Olha aí, o 10 no Enem. O que significa, professor? MRU, movimento retilíneo uniforme. Então, nunca mais esquecer, anote no caderno. A legendazinha, né? Porque o aluno estudioso, ele anota. Então, no cantinho do caderno, as observações, atenção, com aquele papelzinho, né? Que cola verde, limão, sei lá, laranja. Então, anote aí a observação. Movimento, retilíneo, uniforme. E o segundo tipo de movimento, professor, já vou antecipar para vocês, dando uma dica. Ó. M, do mesmo jeito, R, aí vem a diferença agora. Ou seja, ambos os movimentos, eles têm inicialmente as mesmas iniciais, a mesma sigla, MR. Professor, é movimento retilíneo. MR, movimento retilíneo. Depois dessa introdução dessas iniciais MR e MR, aí que vem a característica particular. Professor, o primeiro é MR o quê? MR1. E o segundo é o quê? MR o quê? Alguém sabe o que é? O primeiro é MRU. E o segundo é MR o quê? E aí, alguém lembra? Valendo o próximo ponto, participação? Ninguém? MRU e MR. E aí? Rapaz, MR, pronto, M só participa lá no chat, mas sempre acertando. Parabéns. MRUV. MRUV. Então, gente, sinceramente, o ponto lá no simulado, o próximo simulado, já estou dando a questão para vocês. Tem essa questão. Qual é o significado dessas siglas, dessas iniciais, MRU e MRUV? Movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Uniformemente variado. Chamei a atenção aqui para vocês o seguinte: o que é que tem em comum? O que é que tem em comum? Não, primeiro, vamos organizar a sistematização para a gente classificar esses movimentos. Primeiro, quantos movimentos, basicamente, quantos movimentos nós temos? E aí, gente, participando aí no microfone, para ouvir. Quantos movimentos nós temos? Quantos? 2. 2, parabéns. Mantenha aí o microfone para meter o aço e mostrar como é que se faz. Então, basicamente, professor, 2 movimentos. Beleza, show de bola. Quais são os 2 movimentos? Quero ver. Quais são os 2 movimentos? Primeiro. Movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Show de bola, João. Olha aí, nota 10 na qualitativa. Então, professor, basicamente temos 2 movimentos, o MRU e o MRUV. Pronto. Aí quero saber agora, a terceira pergunta. O que é que eles têm, esses 2 movimentos? O que é que eles têm em comum nas iniciais? Em ambos têm a mesma inicial. O que é que eles têm em comum? Coloquei entre parênteses. O movimento retilíneo. Movimento retilíneo, show de bola, João. Ou seja, as funções horárias, no plural, que nós vamos estudar hoje, todas as funções horárias que nós formos ver hoje são funções horárias de movimento que diz respeito ao tipo do movimento em específico, movimento retilíneo. Então, professor, mas quantos? Não importa quantos.
Os movimentos que a gente trabalhar hoje são movimentos do tipo retilíneo, simples assim. Aí, de maneira mais detalhada, os retilíneos que nós vamos ver são os retilíneos uniformes e o retilíneo uniformemente variado. Simples assim. Aí eu quero saber, professor, se o senhor disse, intitulando, né, aqui no título, funções horárias, MR, são todos eles movimento retilíneo, então, por acaso, qual é a pergunta necessária? Se o senhor disse aqui que esses tipos são do tipo movimento retilíneo, então qual é a pergunta necessária? E aí? Pergunta necessária é, tá, professor, então se esses são do tipo retilíneo, então existe algum outro tipo que não seja retilíneo? E aí, alguém responde sim ou não? A resposta é sim, claro, professor, existe outro tipo. Quais são os outros tipos? O outro tipo é circular. Então, gente, basicamente, existem dois tipos, ou movimento retilíneo ou movimento circular. Aí alguém pode dizer, tá, o professor disse só tem apenas, unicamente dois tipos. Eu estou dizendo basicamente. Alguém pode dizer, professor, e o movimento parabólico? Professor, e o movimento elíptico? Todos eles são consequências desses dois básicos. Inicialmente, basicamente, eu só tenho esses dois. Ou retilíneo ou circular. Ambos os tipos, ambos os movimentos, movimento retilíneo e circular, diz respeito à trajetória. Olha aí, gente, o professor copiando que não era para copiar, né? Ó, isso daqui é para você anotar. Então, ambos os tipos, questão de Enem, questão de simulado. Pergunta, quantos tipos de movimento basicamente nós temos? 2. Quais são eles? Movimento o quê? Retilíneo. Retilíneo, parabéns, João. E movimento o quê? E movimento? Circular. Circular. Show de bola, João. Quero ver participação de outros. Então, basicamente, nós temos esses dois tipos, ou retilíneo ou circular. Mas ambos os tipos, esses tipos de movimento, ou retilíneo ou circular, são classificados, denominados dessa forma, por conta de quem? Por conta de quem? Trajetória. Na trajetória. Parabéns, Fabiola. Show de bola. Olha aí o 10 na participação. Quero ver assim todo mundo. Depois estamos se lamentando aí, tá, professor? Por que eu só tenho 2 notas? Não era para ter 3? A terceira foi 0, não participou. Então, gente, participar aqui, ó, sinceramente, só falar aí para ganhar um 10. Vai lá, por conta da trajetória. Então, vamos entender o que é movimento retilíneo. Movimento retilíneo é a trajetória reta, uma reta. Um carro lá numa pista reta. Ah, professor, mas a pista tem curva. Não importa se tem curva ou se é um retão. É uma pista cuja trajetória é uma reta. E como seria um circular? Me dê aí o exemplo de um movimento circular. Um exemplo de movimento circular. Uniforme, professor, que ele Não. tem. A trajetória, como seria um movimento circular? Aqui seria uma reta, né? Movimento retilíneo é uma reta. Seria um círculo. Sim. Um círculo. Um círculo, parabéns, Fabíola. Simples assim. Então, o movimento ali do ventilador, das hélices do ventilador, está rodando, está girando. O movimento, eu quero saber o movimento lá. O movimento é circular. Movimento circular. Ah, professor, lá naquelas corridas de Fórmula 1, é um circuito fechado. O carro dá uma volta, 2 voltas, ele vai... o carro está na 100ª volta, fica lá girando, rodando. É um circuito fechado. Então, o movimento circular é quando fecha o circuito. Ele está girando num círculo, como Fabiola bem disse. Então, ele fecha. Então, uma volta fecha e depois continua se repetindo. Movimento circular. E a trajetória retilínea é uma reta. Ele não fecha. Não, mas tem curva, não importa. Mas essa curva não fechou. Se entrar numa rotatória, aí fechou, aí passa a ser circular. Então, gente, beleza, parabéns. Então é simples assim. É só olhar para a trajetória. Tá lá os gurizinhos buchudo lá no infantil, né? Estudando, desenhando lá com a mão a coordenação motora. Então é simples assim. Saber qual é lá a trajetória. Se é um círculo fechado, circular. Se é uma reta, não importa se tem curvas ou não, é retilíneo. Então, basicamente, temos esses dois tipos de movimento. Qual é a maneira como eles estão sendo denominados? Eles estão sendo denominados com relação à nomenclatura, com relação à trajetória. Com relação à trajetória, são retilíneos ou circulares. Então, gente, já deu uma questão do simulado. E pode cair no Enem. Então, com relação à trajetória, só existem 2 tipos. Ou retilíneo ou circular. Simples assim. Entendido o que é retilíneo?
Diga lá, Professor, parece um bicho de sete cabeças, mas não é, né? É não é? fácil. Prestar Para- atenção, dá Show pra. de bola, nota 10, simples assim. Então é só ver lá o desenhozinho. Ah, é aqui uma pista, é uma estrada, é uma BR, não importa. É reto, retilíneo. Ah, professor, é circular, porque fica lá as hélices do ventilador, a órbita dos planetas, então é circular, é fechado. Ah, lá a corrida de Fórmula 1, a corrida de Indianápolis, assim, um circuito fechado. Então, ou retilíneo ou circular. Simples assim, com relação à trajetória. Aí, entendido o que é circular com retilíneo, com relação à trajetória, aí agora vem o próximo passo. Com relação ao movimento retilíneo, nós temos dois tipos de movimento retilíneo. Quais são os dois tipos, professor? O movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variável. Simples assim. Vamos entender cada um por partes. Quero saber, vamos lá, para finalizar, pela última vez, MRU. MRUV é a sigla, as iniciais desses termos. M é de quê? Movimento. Movimento. Show de bola, Fabiola e João. R é de quê? Retilíneo. Retilíneo. Então, estamos trabalhando agora, por enquanto, apenas no caso do movimento ser retilíneo. Em se tratando de movimento retilíneo, ele pode ser uniforme ou uniformemente variável. Ah, professor, M, R e U. M de movimento, R de retilíneo e U de uniforme. Quero saber agora, o que significa uniforme? Alguém sabe dizer? Quarto ponto, né? O participativo. Quem é que vai ganhar esse quarto ponto? Primeiro perderam, foi o segundo, funcionou, o terceiro quer ver o quarto. Um Uniforme. movimento que ocorre com uma velocidade constante em uma trajetória reta. Pronto, parabéns, João. Falou 100%. Foi achar que o pessoal ia ficar meio engatado ali, ia ficar meio travado, mas ele já disse 100% a expressão por extenso, totalmente bem definida, né? Mas eu queria trabalhar um pouquinho antes disso. Ele já falou ali a definição formal, formalmente o que é uniforme. Mas sem a gente se preocupar com física. Porque muitas vezes o pessoal, como o Fabiola bem disse, não é um bicho de sete cabeças. É exatamente o que a gente usa, o que a gente recorre no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e muitas vezes a gente nem percebe que são termos, expressões que a gente usa direto. Uniforme, então quer dizer que uniforme é velocidade constante? Não, vamos para o significado do nosso dia a dia. O que significa no nosso dia a dia o que a gente chama de uniforme? E aí, Fabiola, o que é uniforme? Uma linha reta normalmente. Fabiola, parabéns. Ainda estão falando sobre a questão técnica, lá do formalismo físico. Mas vamos esquecer a ciência física e vamos nos ater à nossa linguagem do dia a dia, o nosso idioma português. O que significa uniforme? Onde a gente já ouviu essa palavra? Ah, uniforme. O que é uniforme? Uniforme é o quê? Alguém? Porque eu quero mostrar para vocês. Diga lá. O que é uniforme? Quem é que usa uniforme? Pronto, colocaram lá, ó. Farda. Parabéns, Fabiola. Farda. Uniforme. Tá, professor, uniforme é uma farda, é uma roupa. É uma roupa que é usada. Quem é que usa geralmente? Farda, uniforme, quem é que usa? Liga aí um exemplo de Alunos, estudantes, trabalhadores. Alunos, o policial lá tem um uniforme, não é assim? Ah, professor, então o que é uniforme? É algo padrão. É uma roupa igual. Olha ali na fábrica, todos os operários ali têm a mesma roupa, têm a mesma farda, é o uniforme deles. Eu olho ali no colégio, na escola, todos os alunos têm a mesma farda. Olha a farda do professor, todas as sextas ele está com a mesma farda, camisa amarela. Professor, isso é o quê? É a promessa que o senhor faz toda sexta a mesma camisa? Não é porque é a minha farda. A minha farda é amarela. Toda sexta eu estou com ela. Então, se toda sexta eu estou com ela, o que significa farda? O que significa ser uniforme? Uniforme é ser a mesma coisa, a mesma roupa, a mesma farda. Então, esse termo, essa palavra, uniforme, significa mesmo. Então, nunca mais esquecer, como Fabiola bem falou, não é um bicho de sete cabeças, não são invenções próprias daquela ciência. Não, são termos que a gente usa no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente passa despercebido, quando chega aqui é a mesma coisa e a gente não percebe. Então, olha lá, uniforme é quando é a mesma coisa, quando é a mesma farda, a mesma roupa, quando é igual. Todo mundo tem a mesma roupa, a roupa é igual, todo mundo é exatamente igual. Não muda, não varia, não altera, sempre a mesma coisa, como o João bem disse. Agora eu uma pergunta.
A fórmula vai ser igual também, do MRU? Como, João? Como? A fórmula para todos os MRU vai ser igual? Pronto, parabéns. Ótima pergunta, João. É exatamente o que eu vou dizer agora aqui. Então, olha lá. Como a gente destacou aqui para vocês, o que é que tem em comum ambos os movimentos? MR, MR, professor. Coloquei de propósito entre parênteses. Agora, o que é a característica particular de cada um? Esse daqui é MR, tem um U particular dele. E esse aqui é MR, tem um UV particular dele. Então, vamos ver agora o que significa o U de uniforme para esse movimento MRU. O de uniforme é mesmo, é igual. O uniforme é ser igual, padrão. A mesma coisa, não muda, não varia, não altera, sempre a mesma coisa. Então, eu quero saber lá. Como o João perguntou, vamos ver agora. O que é que não muda na física? Vamos agora para a física. Fabiola e João participaram. Aí agora a gente falou da linguagem do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Vamos agora nos ater à física. Quero saber, quem é que não muda nas grandezas? Quem é que permanece igual? Quem é que é a mesma coisa? Quem é que não se altera, não varia? Quem é que é uniforme? Quais são as grandezas que nós temos? Quais são as grandezas que nós estamos estudando na cinemática? Quais são? Digam lá para mim as grandezas cinemáticas. Espaço, tempo, velocidade. Tempo e aceleração. Foi assim? Terminamos o simulado ontem. Tivemos 6 semanas de aula só sobre isso. Cinemática, as grandezas cinemáticas, as mais básicas, apenas 4. 6 semanas de aula, depois 2 semanas de revisão, depois o simulado. Ontem foi a recuperação. Então, passamos 8 semanas só vendo esse assunto. Aí eu quero saber agora, professor, dessas 4 grandezas, espaço, tempo, velocidade e aceleração, quem é que se mantém uniforme? Quem é, João? O João tinha dito, não foi? Quem é que é uniforme? É o espaço, o tempo, velocidade ou aceleração? Quem é que é uniforme? O Edson disse lá no chat, né? Ó. E aí, ninguém vai abrir o microfone aí? Fabiola ou João? Leia aí o que está no chat. Só colar, né? Quem é que é uniforme? Velocidade, show de bola. Ah, você tinha falado aí, foi o primeiro que falou, não foi? Ó? É a velocidade. Não, esse daí não. É velocidade. Então, professor, quem se mantém uniforme, igual à mesma coisa, é a velocidade. A velocidade sempre é a mesma. Então, gente, característica particular. A principal característica do movimento retilíneo uniforme. Vai estar lá no Enem, daqui a 2 anos, 2023. Anotem essa questão que vai estar lá no Enem. Tá, professor? É o senhor que elabora as questões. O professor está falando, né? Ó. Então, vai estar lá no Enem em 2023. O que significa MRU? Movimento retilíneo uniforme. Mas qual é, segunda pergunta, qual é a característica particular, importantíssima do movimento ser retilíneo uniforme? É quando a velocidade ela é igual, a mesma, não muda, não varia, não se altera. Então, é a velocidade sempre ela ser constante, constante. Coloquei aí, gente, olha aí, CTE. CTE. Alguém pode perguntar, tá, professor, o que significa CTE na física? Isso é um novo termo técnico formal da física? Não, gente, isso daqui é abreviação, né? De constante. Para eu escrever aqui por extenso, né? Constante. Não tomar espaço aqui, eu abreviei. CTE, constante. Então, a partir de agora, a gente vai estar recorrendo muito a essa abreviação. CTE, constante. Constante. Então, gente, finalizou o assunto. Acabou. Tá, professor, o assunto era só isso? Só isso. Tá, em 2 minutos dava para o senhor ter dito, professor. Já são 10h35. Moeu tanto para chegar nisso. Então, quero saber. Quem é que entendeu? Vamos lá. Qual é a característica importantíssima, a principal característica do movimento ser do tipo MRU? Qual é a característica dele? E a velocidade é constante? A velocidade ser constante. Fabiola, nota 10. Então, gente, a principal característica está aqui, ó. Conclusão. Finalizamos com a definição. É para chegar tudo isso a isso daqui. E no MRU, movimento retilíneo uniforme, a característica é que a velocidade é constante. Não muda, não varia. Vamos lá. Questão CTE, Miguel botou lá. Velocidade é CTE, constante. Então, vamos lá. Questão do simulado, questão do Enem. Diz o seguinte: um carro percorrendo uma determinada trajetória numa BR, vamos supor aqui na nossa BR-230, de João Pessoa para Campina. Ele sai de João Pessoa com a velocidade de 100 km por hora. Se o movimento dele é do tipo uniforme,
se o movimento dele é do tipo uniforme, tendo saído de João Pessoa a 100 km por hora, logo depois, a velocidade dele, 1 hora depois, vai ser de quanto? Obrigatoriamente, a velocidade dele tem que ser quanto? Se ele está no movimento uniforme. 100 km por hora? 30 km por hora. Alguém pode dizer, tá, professor, o senhor só pode estar brincando com nossa cara. Se o senhor acabou de dizer que ser uniforme é ser o mesmo, é ser igual, é não mudar, não alterar, não variar, sempre a mesma coisa, a vida toda, sempre constante. Então, se ele sai com 100 km por hora, logo depois tem que ter 100 km por hora. E depois 100 a vida toda. Eternamente, perpetuamente, sempre o mesmo valor. Isso que é uniforme, é ser igual, é ser a mesma coisa, padrão. Tranquilo, gente? Alguém pode dizer, não, professor, mas ele saiu a 100 km por hora, mas lá na frente ele avistou um quebra-mola. Aí ele teve que reduzir, não pode reduzir. Se o movimento dele é do tipo uniforme, ele não pode, porque é constante, não pode alterar. Não, professor, mas ele vai capotar, vai explodir, vai se esbagatar, não importa. É um movimento uniforme. Então, sempre é a mesma coisa. É o carro e sempre constante com a mesma velocidade. Eternamente. Ele não pode acelerar, aumentar e nem diminuir. Não pode variar a velocidade. Mas e se a gasolina acabar? A gasolina acabar e começar a perder velocidade. João, bacana. Mas veja, João, não, de certa forma, essa sua pergunta foi bacana, porque isso são situações ideais, hipotéticas. O ideal, na nossa realidade, não existe, por isso que é hipotético. Então, hipoteticamente, reduziram esses casos ideais, como se fossem os planetas, fica perpetuamente lá. Aí a gente aqui no nosso mundo, né, na nossa realidade, existe o quê? Existem as perdas, né, ó, de energia, de combustível. É óbvio que vai existir a resistência do atrito, mas no caso ideal, seria ele perpetuamente, entendeu? Tá lá no espaço, vazio. A vida toda, entendeu? Então isso seria um caso ideal. Então eu já disse a dica para vocês. O movimento retilíneo uniforme são movimentos do tipo ideal, é hipotético. São situações que não existem na realidade. São situações reduzidas o mais simples possível, para a partir do mais simples, a gente entender agora o mais complexo, o mais geral. Entendeu mais ou menos isso? Vamos lá. Entendendo o que é movimento retilíneo uniforme, vamos entender agora o que é o movimento, o NRUV. Já disseram, não foi? Se eu não me engano, já disseram. Vamos lá, por partes. O que significa N? N é o quê? Movimento. Parabéns aí. Retilíneo. E o? Uniformemente. Variado. Então, copia aí, gente. Não vou copiar aqui por dois motivos. Primeiro, de propósito, para obrigar você a anotar. E segundo, para não congestionar aqui o nosso espaço. Então, gente, características específicas. Esse primeiro é uniforme. Esse segundo é uniformemente variado. Então, observe que aqui é só uniforme, somente a velocidade. Aqui é uniformemente variado. Então alguém pode dizer, tá, professor, como é que pode ao mesmo tempo ser duas coisas? Ou ele é uniforme, mesmo igual, ou ele é variado. Como é que ele pode ser ao mesmo tempo uniformemente variado? Como é que pode isso? Vou dizer para vocês agora. Vai, diga lá, Fabiola. Professor, o senhor vai me dizer que uniformemente variado é o movimento que você pode reduzir e aumentar. Pronto, parabéns, show de bola. Olha você aí, pode variar o movimento diferente do outro, você tem que seguir sempre naquele mesmo movimento, não é isso? Exato, aqui eu vou na mesma velocidade. Show com relação à velocidade, show de bola, Fabiola. Aí ela falou bem com relação ao variado. Mas só que tem aqui também uniformemente. Ou seja, isso coloca a pessoa em dúvida, vai dizer, tá, é contraditório, professor, como Fabiola bem disse. Ou eu estou numa situação variando, ou eu estou em uma situação uniforme, constante. Como é que pode ser ao mesmo tempo variando e constante? Ao mesmo tempo, se eu tiver cada coisa uniforme para uma coisa e variando para outra coisa. Grandezas. Alguma grandeza está permanecendo constante e alguma outra grandeza está variando. Vamos lá para as grandezas. Quais são as grandezas que nós temos na cinemática? Espaço, tempo, velocidade e aceleração. Quero saber. Pronto, já dei a resposta para vocês. Entenderam? Ou seja, dessas 4 grandezas, 2 delas vão ser com relação a essas terminologias aqui, uniformemente variado. Uma vai ser com relação variado e outra, diferente, vai ser com relação uniforme.
Quem é que é variado? Fabíola já disse. Quem é que vai estar variando? A aceleração. Não, Fabíola. Quem é que vai estar variando? O A espaço, velocidade? A velocidade. Observe que aqui a velocidade seria constante. Aqui a velocidade não pode estar sendo constante, porque constante seria uniforme. Então, sendo uniforme, a velocidade é constante. Já variando, quem está variando aqui é a velocidade. Então, a velocidade que está variando. Variando. Olha aí, gente, sinceramente, show de bola. Fabíola e João, eu vou parar aqui de dar aula, quem vai dar aula são eles. Nota 10 na participação. Quero ver outros participando também, gente, sinceramente, olha lá. Então, quem é, professor? Questão de simulado, questão de Enem. Vamos perguntar lá com relação a essas nomenclaturas, com relação a essas terminologias. O que significa o N, o R, o U e o V? Professor, o V aqui é com relação à velocidade. A velocidade que está variando. Alguém pode dizer, é óbvio, porque se no caso anterior a velocidade era constante, no caso seguinte, para existir essa outra particularidade, a velocidade agora tem que ser diferente do que era. Senão recai no caso anterior. E o caso seguinte é exatamente a situação diferente. Se antes era constante, agora tem que ser variado. Mas quem é que é variado? Variado é a velocidade. Parabéns, show de bola. Então, a velocidade que é variada. Se a velocidade está variando, por definição, quer ver quem é que lembra? Foi o simulado que nós fizemos na aula passada, do assunto, do conteúdo anterior. Por definição, quando a velocidade está variando, existe o quê? Aceleração. Show de bola, José. Olha lá, apareceu o terceiro elemento. Foi o terceiro elemento. Água, terra, fogo, né? Eu quero ver lá o quarto elemento. Então, gente, quero ver, participando. Então, olha lá. Professor, por definição, se a minha velocidade está variando, o rapaz José disse bem aí, me surpreendeu, parabéns, nota 10. Por que, professor, que por definição, velocidade variando é ter aceleração? Como é a fórmula da aceleração? A fórmula da aceleração é como? Olha lá, lembre lá. F menos V. A prova do simulado, não foi? Ó? A aceleração é ΔV sobre ΔT. Olha aí o que significa por definição. Professor, por que o senhor disse por definição? Aqui, ó, por definição, a aceleração é igual ao quê? Variação de velocidade. Então, por definição, só existe aceleração se tiver o quê? Variação de velocidade. Então, é essa a ideia, gente, do nosso cotidiano. O carrinho está lá eternamente, perpetuamente. Velocidade constante. Então, ele não está variando velocidade. Não tem variação de velocidade. Ou seja, ele não está acelerando, nem desacelerando. Foi a questão lá do simulado, que dizia, numa corrida de Fórmula 1, o carrinho, para ultrapassar o outro, ele vai e acelera. Quando acelera, não é... Assim é constante. Acelerando, ele faz... Então, ele vai aumentando ou diminuindo, né? Ou seja, ele vai variando. Então, por definição, a aceleração é ter variação de velocidade. Então, olha lá. Em consequência, se a minha velocidade está variando, por definição, velocidade variando, eu tenho o quê? O tempo variado também? Calma, só um instantinho, Fabíola. João disse o quê? Aceleração constante? Aceleração. Não, calma, João. Aceleração. Entendeu? Foi o que José disse. Se eu tenho variação de velocidade, eu tenho aceleração. Então, a minha velocidade está variando, professor. Se a minha velocidade está variando, eu tenho aceleração. Eu tenho aceleração. Por quê, professor? Porque a aceleração é ter velocidade variando. É a definição de aceleração. Só tem aceleração se tiver variação de velocidade. Então, a minha velocidade variando tem aceleração. Aí entra agora a particularidade que João disse. Mas essa aceleração não pode ser uma aceleração qualquer. Tem que ser uma aceleração especial, específica. É a aceleração de que tipo? Aí sim. Qual o tipo? Ela tem que constante. Ser... O quê? Constante. Constante, João. Olha lá. Uniforme. Olha o uniforme aqui. Uniforme. Ou seja, essa aceleração ela tem que ser constante. CTE. Constante. Então, estão vendo? Olha aí aonde chega no que Fabíola disse. Que não é de sete cabeças. É simples, é você seguir o encadeamento lógico. Ou seja, a aceleração é consequência de quê, professor? Eu tenho um movimento constante. Eu tenho aceleração se a minha velocidade for o quê? Movimento constante. Se a minha velocidade for variada. Se a minha velocidade for variada, eu tenho aceleração.
E essa aceleração nesse movimento tem que ser especial, tem que ser uma aceleração constante. Então, gente, é entender isso. Vocês vão ter que estar observando esse esquemazinho várias e várias vezes. Vai ficar a aula postada, gravada lá na plataforma dos vídeos. Então, é simples assim. Finalizando, acabamos a aula de hoje. O que significa MRU? MRU significa o quê? Movimento? Movimento retilíneo uniforme. Uniforme. Qual é a característica principal do movimento ser uniforme? Velocidade constante. Velocidade constante, que é o significado do uniforme. É ser igual, ser o mesmo. E qual é o outro tipo de movimento? Movimento retilíneo uniformemente variado. Uniformemente variado. O que significa ser uniformemente variado? Variado. A velocidade é variada e a aceleração é constante. Constante, show de bola. Se eu tenho velocidade variada, consequência eu tenho o quê? A aceleração. Mas mais do que isso, essa aceleração tem que ser especial. Tem que ser uma aceleração constante. E tem uma outra consequência. Professor, se a minha velocidade é constante, tem uma consequência disso. Qual é a consequência de um movimento cuja velocidade é constante, não muda? Nesse movimento aqui, o que acontece com a aceleração? Vai ser sempre igual? Preste atenção. Cadê o José que salvou? O que é ter aceleração? A aceleração, por definição, obrigatoriamente a velocidade tem que estar mudando. Se a velocidade muda, existe aceleração. Vamos para a recíproca. Se a velocidade não muda, o que acontece com a aceleração? Não existe aceleração? Não existe. Parabéns, João. Parabéns. Logo, a aceleração aqui é igual a zero. É nula. Não existe. Não existe. Simples assim, gente. O professor não está exigindo o que não está dado. Pelo contrário, as perguntas são feitas a partir do que está posto, do que está dado. Então, é só observar. Por isso que eu estou colocando aqui. Não estou colocando à toa. Então, gente, é observar. Se tem velocidade variando, por definição, tem aceleração. E mais, essa aceleração, nesse caso, tem que ser constante. Já a recíproca, nesse caso, se a velocidade é constante, por definição, não muda. Não mudando, não tem aceleração. A aceleração é zero. Entendeu? Então, é simples assim. Enquanto que aqui existe, aqui não existe. Vou colocar o símbolo, né? Ó, matemático é. Aqui existe e aqui não existe. O é o contrário cortado, né? Ó. Aí agora, professor, mas o senhor disse que o assunto de hoje, o assunto novo, é o assunto sobre funções. Funções horárias. Mas funções horárias para o movimento retilíneo. Porque existe o movimento circular e o movimento retilíneo. No movimento retilíneo temos duas categorias, ou uniforme ou uniformemente variado. Por enquanto, a gente só trabalhou aqui a nomenclatura, o que significa ser uniforme, o que significa ser uniformemente variado. Agora, vamos para as funções. Alguém sabe quantas funções nós temos no movimento retilíneo uniforme? Quantas funções? Foi no primeiro dia de aula, o pessoal perguntou, professor, tem uma formulazinha aqui que é o S pronto, olha lá. Colocaram no chat, foi a função. Então, gente, para a gente não se estender, a gente não se deter muito tempo aqui, não perder tempo, vou adiantar um pouquinho mais. No movimento retilíneo uniforme, no MRU, nós só temos apenas uma única função horária. Como é que é essa função horária, professor? Como é que é essa fórmula, como vocês chamam, né? A fórmulazinha. S é igual a S0 mais VT. Tá aí. É a fórmulazinha que a gente tem. Então, lembraram que nos primeiros dias de aula, o pessoal disse, não, professor, mas tem essa outra fórmula, eu posso calcular com essa outra fórmula? E eu dizia o seguinte, gente, essa fórmula aí, essa fórmula, como chamam, né? É um assunto do conteúdo novo. Desculpa, você pode voltar só essa parte aí do movimento RU, por favor, essa última parte, sim? Aqui. Não, bacana, Fabíola. Boa pergunta. Só entender o seguinte, que MRU, a característica é velocidade constante, porque U é de uniforme. Só isso, entendeu? Então, por enquanto, entenda só isso. Aí eu vou passar um exercício para entender melhor, tranquilo? Mas parabéns pela participação. Então, por enquanto, é só entender isso. Uniforme, velocidade constante. Vamos ver agora um exemplo para a gente entender melhor. Mas antes do exemplo, alguém está curioso. Professor, cadê a função? O senhor enunciou aí, dizendo que ia começar o assunto, o título, funções horárias, até agora a gente não viu nenhuma função horária. Está aqui a função horária. S igual a S0 mais VT. Quero saber. Vamos lá, ó, respondendo um após o outro. Professor, o que significa? Quantos termos nós temos nessa função horária? Quantos termos? São 3? E aí? 3? Tem mais. Vamos lá. Tem S, tem S0, tem V e tem T. Tem 4.
Tem 4. Tranquilo? Tem S, tem S0. Tem V e tem T. Então tem 4. Ah, professor, como é que chama-se essa função? Já estou antecipando para vocês. É uma função. É chamada uma função. Essa expressão, essa relação matemática, essa expressão é chamada função. É uma função horária. Como é o nome dela, professor? Não era para eu copiar aqui, era para vocês anotarem, que eu já estou falando várias vezes. Ela é chamada função horária do espaço com relação ao tempo. Pronto. Copiem aí, anotem aí que isso é questão do próximo simulado. Próximo simulado vai ter lá a expressão matemática, essa relação matemática. E vai perguntar, como é que se chama, como é o termo formal dessa relação? Função horária do espaço com relação ao tempo. Aqui, começa com espaço. Tá, professor? Se começa com espaço, então é do espaço com relação ao tempo. Simples assim. Aí agora eu quero a identificação de cada termo. Termo a termo. O rapaz disse lá, José, professor, quantos termos? 4. Espaço, SS0, V e T. SS0, V e T. Então, 4. Vamos identificar um após outro. S, o que significa S? S é o quê? Espaço. E aí? Espaço. Parabéns. Espaço. Mas observe que são 2 espaços. Tem um S e tem um S0. S0 vai ser espaço o quê? Espaço o quê? Inicial. Então, lembrado lá, no começo dos assuntos, primeiro conteúdo, o assunto que nós fizemos, o simulado, tinha os 2 espaços, né? Era SF e SI. Espaço final, espaço inicial. Espaço final, espaço inicial. SF e SI. Aqui, para resumir, sintetizar, para diminuir, para não perder tanto espaço, ao invés de SF, espaço final, eles colocam só S. Só S. Então, nunca mais esquecer, gente. Pergunta de simulado. O que significa S? É espaço. Mas é espaço o quê? Espaço final. Espaço final. E o que é S0? S0 é o quê? Espaço inicial. Aí alguém pode dizer, tá, professor, mas espaço inicial não era SI? Mas agora, para facilitar na função horária, eles colocam S0, certo? Espaço inicial. S0, espaço inicial. V, o que significa V? Aqui, V, velocidade. E T significa o quê? Tempo. Então, gente, olha aí, o professor colocou aqui. Primeiro, aí alguém pode dizer, tá, professor, eu vi isso lá no outro colégio, tem gente aí que estudava em outro colégio, vi isso no 9º ano, vi isso no livro, e os professores lá, de maneira descontraída, para descontrair a turma, eles chamavam, para a gente não esquecer, essa formulazinha, como vocês dizem, fórmula, mas é uma expressão matemática, a função, eles chamavam de a fórmula do sorvete. Estão vendo aqui a fórmula do sorvete? Ó? Como se fosse um O, né? S-O, só-vete. Só-vete. Não é sorvete. É sorvete. Para não esquecer, né? Tem uma turma aí que gosta de fazer brincadeirazinhas, músicas para não esquecer a fórmula. Tranquilo, pode anotar. Mas é óbvio que lá no Enem, você não vai chamar isso daqui de fórmula do sorvete, a fórmula do sorvete. Como é que ela é chamada? De maneira formal, de maneira técnica. Formalmente falando na física, ela é chamada função horária do espaço com relação ao tempo. Do espaço com relação ao tempo. Então, nunca mais esquecer. Então, gente, de maneira descontraída, a gente chama a fórmula do sorvete. Mas, de maneira formal, ela é chamada função horária do espaço com relação ao tempo. Quer saber agora aqui, ó, no MRU-B. No MRU, quantas funções horárias nós temos? No MRU, quantas funções horárias nós temos? 4. Apenas uma. Não, função. Função, nós temos apenas uma. Apenas essa única função. Agora, dentro dessa função, nós temos 4 termos. 4 termos aqui, né? Ah, entendi, Fabiola. Parabéns. Ela falou com relação aos termos aqui. S, S0, V e T. Tranquilo. Mas função, eu só tenho uma única função. Só uma função. E dentro dessa função são 4 termos. Uma única função. Dentro dessa função, nós temos 4 termos. Agora, eu quero saber aqui, ó, do MRUV.
Quantas funções nós temos? Faltando 4 minutos para não perder tempo, não se estender. Já vou antecipar para vocês. Alguém sabe aí? Lembra do 9º ano? E aí? Alguém lembra? Ninguém? José, João, Hudson falou lá. Pronto. José, Fabio. 2. Pronto. Hudson falou lá, né? 2. Quais são as 2, professor? V é igual a V0 mais AT. Quero ver aí quem é que identifica termo a termo dessa função. Primeiro, antes de identificar os termos. Quantos termos nós temos? É uma única função, Fabiola, uma única função. Mas dentro dessa função nós temos quantos termos? 4 também. 1, 2, 3, 4. Quais são os termos? V, o que mais? V0. Velocidade inicial. Aqui. Aceleração. Aceleração e tempo. Acabou. Show de bola. Então, gente, essa primeira do movimento retilíneo uniforme, como é que ela era chamada? Função horária do espaço. Tá, pessoal? É óbvio, porque começa com essa, então é espaço. Do espaço com relação ao tempo. Já essa daqui vai ser chamada como? Como é que ela é chamada? Vai ser como? Função horária de quem? Se começa com V... Da velocidade. Velocidade. Então, essa daqui é a função horária da velocidade com relação ao tempo. Simples assim, gente. É só pegar o macete aqui, olha. A partir da primeira, você pega o macete, a ideia, e joga repetindo a mesma ideia, o mesmo procedimento na segunda. Ah, professor, função horária do espaço com relação ao tempo. Função horária da velocidade com relação ao tempo. E a segunda e última função horária vai ser... Alguém lembra lá? Olha lá. Aí alguém podia dizer, professor, de maneira formal, de maneira técnica, formalmente, ela é chamada função horária da velocidade com relação ao tempo. Mas de maneira descontraída, tem alguma brincadeira que alguns professores fazem aí em cursinhos? Eu não gosto muito, mas fique à vontade. Alguém sabe, de maneira descontraída, como é que é chamada essa função horária? É o vovô, aqui, 2G, né? Vovô, pronto, botar lá no chat, né? Ó. Vovô é AT, vovô é AT, vovô é ateu. Eles brincam assim. Então, vovô é ateu, nunca mais se esquecer. De maneira descontraída, né? Para guardar lá a fórmula, mas é óbvio que no vestibular, no Enem, você não vai botar essa expressão, né? Ela é chamada função horária do espaço ou da velocidade com relação ao tempo. Aqui, ela, de maneira descontraída, você coloca vovô é ateu, vovô é ateu. É a função horária da velocidade, é o vovô é ateu. Qual é a outra função, professor? A outra função é essa daqui, ó. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E aí, que bacana essa? Olha lá, o pessoal falou, eita! Uma bichona gigantesca, né? Ó. Então, olha lá, quero saber, como é que é chamada essa? Quantos termos tem essa? Função horária. Mas vamos lá. Primeiro, essa é chamada função horária da velocidade. Velocidade com relação ao tempo. Essa daqui é chamada função horária do quê? Função horária do... Função horária do quê? Espaço. Do espaço com relação ao tempo. Com relação ao tempo. Alguém pode perguntar, tá, professor, vai ser o mesmo nome dessa? O mesmíssimo nome. A diferença é que esse daqui é a função horária do espaço com relação ao tempo para o MRU. Essa daqui é a função horária do espaço com relação ao tempo para o MRUV. Então, gente, está atento a isso. Acabou essa aula, 11 horas. O nosso assunto é esse. Quantas funções horárias nós temos, professor? 3. Uma para o movimento uniforme e 2 para o movimento uniformemente variado. Atividade para casa. Mesma coisa que eu fiz aqui, quero que façam desse lado. Primeiro, como vai ser o nome da função? Coloquei o nome da função aqui. Do mesmo jeito que eu coloquei o nome dessa função aqui, desse lado, você vai colocar o nome dessa função aqui desse lado. Já tinha dito, né? Função horária da velocidade com relação ao tempo. E vai colocar o nome dessa outra função. E depois vai colocar o nome de cada termo. Como é o nome desse termo? Como é o nome desse termo? Como é o nome desse termo? Identificar termo a termo. Vamos lá. Identificar só isso daqui. O que é isso? Espaço. Esse espaço, no caso, o espaço final, né? Ó, espaço final. Aqui é S0, vai ser espaço o quê? Inicial. Inicial. V0, o que é V0? Velocidade. Inicial. Velocidade inicial. Tempo, aceleração
tempo ao quadrado dividido por 2. Ou seja, você vai pegar o tempo ao quadrado e dividir por 2. Entendeu, gente? Então, a atividade de casa é simples assim. É a nomenclatura de cada uma dessas funções. E depois de identificar tema a termo, a última pergunta, 11:1, acabou-se nossa aula. Professor, quantas velocidades nós temos aqui? Quantas velocidades? Quantas? 2. Por que eu tenho 2 velocidades? Velocidade final e velocidade inicial. Aqui, final e inicial. Por que 2 velocidades? Porque a minha velocidade está o quê? A minha velocidade está Variando. variando. Parabéns, Fabio. Então, se ela está variando, tem um começo e tem um final. Tem um antes e um depois. Ela está variando. Já a aceleração só tem uma, que é constante. A vida toda é constante. Ei, gente, alguma pergunta? Acabou-se a aula. Simples assim. A aula de hoje foi, simplesmente, funções horárias. 3 funções horárias. Uma para o uniforme, 2 para o uniforme variável. Alguém está dizendo, professor, é aquela outra que tinha raiz, que tinha quadrado. Aquilo é equação de Torricelli. É uma equação, não é uma função. Aí é na aula seguinte. Tranquilo? Tá certo. Na aula seguinte, quero ver quem vai fazer essa atividade aqui. A nomenclatura das 2 funções e identificando cada termo. Pergunte lá, Fabiola. Só a Fabiola pergunta, quero ver mais gente perguntando. 11:2. Pergunte. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Sim. Essa aula que o senhor está gravando vai ser colocado no YouTube também e você vai mandar o link para a gente, certo? Exatamente, Emily. Então a gente vai conseguir rever tudo isso, igual as outras aulas. Exato, Emily. Parabéns. Com certeza. A aula está sendo gravada, né? Eu tinha falado aí por questão de como é que se diz? Direitos autorais, a gente não podia falar no nome lá da plataforma, mas falou tranquilo, de boa. É óbvio que eu estou exagerando, né? Mas, óbvio, toda a aula a gente posta lá na plataforma dos vídeos, certo? A gente só não postou a aula anterior porque era uma revisão. E a revisão já tinha uns 4, 5 vídeos postados lá, tranquilo? Mas sempre estejam recorrendo lá, gente. Tá, professor, mas é 1 hora. Eu vou ver 1 hora todinha de novo, pelo amor de Deus. Reveja, gente, é para você. Isso é para você rever, para você estudar, para você se aperfeiçoar, melhorar cada vez mais. Não, mas eu não quero ver 1 hora toda, professor. Veja lá só 1 ou outro minuto, revendo, tirando a dúvida, acelerando, adiantando, repetindo. Lá você pode pausar, pode voltar, pode repetir quantas vezes quiser. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Quando chegar o Google Classroom, além dos vídeos, eu vou estar colocando as atividades. Mas eu já adiantei para vocês. As atividades vai ser a foto. É tirar a foto de hoje e postar lá no Google Classroom. Tirar a foto da questão, peguei aqui 2 questões. A nomenclatura e identificando os termos. Vai tirar a foto e postar lá para eu ver. Como é que ele fez a foto? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Nada? Nada de série, de Walking Dead? Ei, gente, bacana. O Hudson, show de bola. A turma muito boa. Fabiola, João, José, Emílio, todo mundo participando. Cadê? Tinha a outra moça lá que participou semana passada, não estou vendo ela aqui. Da Liene, parece, me mandou até uma mensagem. Pronto, quero ver lá. Na plataforma dos vídeos, poucos interagem. A maioria interage aqui. Façam perguntas lá na plataforma. Professor, eu queria entender melhor. Essa aceleração aqui, como é que a gente vai fazer? Essa velocidade, como é que eu vou fazer? Ela está doente, tranquilo, lembrança lá. Então, faça pergunta na plataforma, porque na plataforma vale participação, vale a avaliação qualitativa. Tranquilo? Então, a avaliação qualitativa é isso aqui. O camarada está participando, está respondendo, está perguntando, tirando dúvida. E lá na plataforma também. Pessoal, eu vejo aí em músicas, não sei o quê, filme, interage de todo jeito. E quando é na aula difícil, o pessoal não faz uma pergunta. Então é meter o barro, meter no aço. Pergunta lá, Fabiola. Professor, o senhor vai postar, você vai mandar essa plataforma no grupo, né? Normal, para a gente poder assistir novamente. Ok, obrigado. Sim, mas exato, Fabiola perguntou um negócio, eu não sei. Se eu não me engano, está em 14, ou são 16 inscritos lá. Gente, é só se inscrever. O camarada se inscreveu, vocês sabem mais do que eu não sabia disso, é como se fosse notificado, né? Ele recebe lá um sinalzinho, uma notificação, apareceu um vídeo lá, e você vai ver o vídeo. Para o professor não ter que ficar no grupo, mandando para o representante, para o vice-representante, para o presidente aí, gente, posta esse vídeo. Tá lá, se você se cadastrar, se inscrever lá, chega na sua conta, tranquilo? Então se cadastre, gente, por 2 motivos. Para você ter a participação, para eu ver que você está lá inscrito, e para você estar recebendo as aulas. Você vai estar recebendo para você, tranquilo? Mais alguma pergunta, gente? 11:06. Participação foi ótima de hoje.
Muitos aí participando, 3, 4 alunos, mas eu quero ver mais. Fabíola está show de bola. Fabíola, João, José, Emília, quero ver mais gente participando. E aí, alguma pergunta? Tranquilo, só isso mesmo. Professora Carmélia, acabamos aqui 11h06, os meninos estavam perguntando, mas por hoje encerramos. Bacana? Vou parar aqui a gravação. Porque senão o vídeo fica